Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Francine, eu sou líder de equipe de novos negócios e marketing na Aluplex. Hoje a gente está novamente aqui com a Isabelle Padilha. Pablo está aqui conosco também e nós vamos falar um pouquinho sobre contratação e profiling. Um bate-papo muito bacana, espero que vocês gostem. Curtam a nossa página, nos sigam a gente no nosso canal. Tudo bom, Isa? Tudo bem. Tudo bom, Pablo? Bem, você? Tudo bom, muito bom. Bom, Isa, falando em contratação, né, que é o nosso tema-chave aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Né? O primeiro passo para a gente ter uma equipe afinada tem que acertar na contratação? É bom, né? Assim, mais importante, às vezes, do que você fazer uma boa contratação é você fazer um bom diagnóstico do que você espera desse novo contratado. E essa espera, né, essa expectativa que você tem da uma pessoa também parte da equipe que você tem. Você tem que saber qual é o tipo de equipe que eu tenho e o que essa nova pessoa vai fazer dentro dessa equipe. Né? Do tipo, ela é uma pessoa que vai equilibrar a equipe, ela vai desequilibrar. Às vezes a gente tem que fazer algumas análises, não só da parte técnica do que a gente precisa das pessoas. Então, é importante você saber a equipe que você tem e fazer também uma boa escolha de como essa nova pessoa vai entrar dentro da equipe. Isso também associando os requisitos básicos que ela precisa atender. Isso, né, que são indispensáveis. Tanto os requisitos técnicos como os que a gente chama de hard skill e soft skill. Né? Não só as competências técnicas que a pessoa tem, mas também as competências comportamentais. Legal. E, de qualquer maneira, eu acredito sempre que quando você vai fazer esse tipo de contratação, quando vai buscar, né, quando a pessoa solicita um novo colaborador para a equipe, uma das coisas que faltam dentro desse processo é também analisar onde está realmente o gargalo. Porque muitas vezes a visão, sei lá, da chefia, por exemplo, eu estou com muito trabalho, né, o chefe, e eu preciso de mais gente para dar conta do trabalho. Eu já tive situações, por exemplo, que os sócios contratavam advogados, mas mas não pode ser muito caro, tem que ser um júnior. E com isso você contratava um advogado júnior que não era o gargalo, os júniores não eram o gargalo. E aí você criava, então, dividia o trabalho dos júniores, mas não dividia o trabalho dos plenos. Sim. Que era o problema, que era o gargalo. Mas por uma questão de orçamento, etc. Exatamente, acontecia esse tipo de coisa. Então, como a pessoa identifica o gargalo para você? Qual que é para perceber realmente que essa necessidade de você faz esse processo, auxilia? Como é que ela tem que fazer? Eu tento fazer o que eu chamo assim carinhosamente de advogado do diabo, né? Do tipo, mas você precisa mesmo dessa pessoa? O que essa pessoa vai fazer? Por que isso? Eu começo a fazer várias perguntas ao gestor para que ele me diga onde que está esse gargalo dele, até para ele chegar e falar, olha, eu preciso de um funcionário júnior para fazer tal função. Aí a gente vai conversando, mas essa função, aí como eu, né, não sou advogada, isso é ótimo, eu falo que é um excelente ponto positivo para mim. Eu falo assim, me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos. Por que essa pessoa vai fazer isso? E com isso, o gestor vai desenvolvendo, né, o que ela precisa e a gente vê, mas isso não é uma coisa que pleno deveria fazer e não júnior? E a partir daí fala, realmente. Falei, tá, mas se é pleno e você não tem dinheiro, como é que a gente anda nisso? Eu falei assim, como é que a gente anda? Falei, não vai adiantar nada eu contratar uma pessoa mais nova, né? Porque a gente espera que o júnior, ele é uma pessoa que está aprendendo, de certo modo. Ele já tem autonomia para fazer, ele faz sozinho, mas com orientação, né? O pleno, eu considero aquela pessoa que faz sozinho, sem orientação nenhuma. E o sênior é aquela pessoa que dá a orientação, né? Do tipo, ele tem autonomia para chegar e falar, faz assim, assado.
Então, se ele precisa de uma pessoa que vai ser orientada, né? Então, ele precisa de um júnior. Se ele precisa de uma pessoa que é autônomo, ele precisa de um pleno. E aí a gente tem que rever o orçamento, rever as coisas. Mas e se não tiver alguém do RH, né, para fazer isso? Aí a gente tem que pensar no próprio gestor e ele fazer essa autoanálise, digamos assim, de essa pessoa que eu preciso para resolver o meu problema. Como que ela vai resolver esse problema? E, a partir daí, tentar encontrar alguém que resolva efetivamente o problema. Senão, é um gasto, contratou uma pessoa que não vai ajudar. E aí fica todo mundo triste. Não, e é legal porque você fala de uma situação que, se a gente consegue perceber que o nosso problema não é o júnior, apesar da questão de orçamento, às vezes a gente pode tentar enxergar dentro, né? Olhar para dentro e falar, tá, ele é um júnior, mas já tem uma preparação, inclusive conhece a cultura que ele não vai ser um pleno perfeito, mas é melhor eu subir ele e colocar um júnior no lugar dele. Exato. Que isso vai trazer duas situações interessantes. Uma é que eu realmente mantenha uma situação e eu motivo as pessoas que evoluem mais rapidamente, né? Isso. A melhor coisa é a gente achar a solução dentro de casa. É a melhor coisa. A gente sempre tem um colaborador que está querendo crescer, sabe? Que mesmo que não saiba ainda resolver aquele problema, mas ele já está interno ali dentro da empresa, ele já sabe como é que funciona e etc. Ele pode ser aquela pessoa que vai resolver o seu problema. E, às vezes, é mais fácil você ensinar ele a resolver o problema do que você contratar uma pessoa de fora que não conhece a empresa. Começar tudo de E novo. começa tudo de novo. Vem lá do início. Então, eu gosto mais, assim, para mim, o mundo ideal é a gente promover alguém internamente e contratar um júnior. Eu falei assim, primeiro porque os júniores são as pessoas que têm menos oportunidades, né? Porque pede experiência de 10 anos e você não quer contratar uma pessoa que não tem tanta experiência. Então, se você contrata um júnior, você está dando aquela oportunidade à pessoa que está com sangue no olho, doido para trabalhar, para mostrar trabalho e etc., e aprender. Né? E você está valorizando quem está ali dentro com você há muito tempo. Então, para mim, esse é o mundo ideal. Assim, esse é o mundo ideal. Nem sempre é possível. Acontece. Mas quando você faz essa reflexão de onde está o seu problema, você consegue fazer contratações melhores. Legal. Definimos o gargalo. Percebemos onde está o problema. Qual é o próximo passo? A partir disso, eu falo que é fazer a estrutura da vaga. O que você quer? O que você espera que essa pessoa seja? Né? Por exemplo, eu já tive um caso que eu tenho um gestor que teve que pedir uma pessoa para trabalhar e ele não é muito comunicativo, os outros não são, e ele queria contratar uma pessoa extremamente técnica, mas que fosse muito comunicativa, porque ele precisava que alguém falasse pela equipe. Falasse pela equipe. Então, às vezes, você precisa disso. Então, eu falei assim, olha, eu preciso de alguém que saiba conversar um pouco, saiba falar, saiba puxar as perguntas. Uma pessoa mais curiosa e etc. Então, quando a gente faz aquela mapinha para poder fazer um anúncio no nosso site, ou no LinkedIn, ou qualquer portal que seja para oferecer a vaga, né, ir para o mercado, a gente sempre tenta falar assim, o que você precisa dessa pessoa? E aí começa a escrever tantas coisas técnicas quanto as coisas comportamentais. Que aí você tem uma pessoa que vai se adaptar um pouquinho melhor àquela vaga e fazer uma boa contratação, que é o que a gente sempre espera no final. Falando em requisitos comportamentais, né? Aí a gente pode entrar um pouquinho para falar dos perfis, que eu acho que tem tudo a ver, né? Você mapear o comportamento. Não sei se na minha época, até quando eu entrei para o Plex, isso era feito, né? Eu acho que nem antigamente o pessoal não fazia muito isso, né? É um procedimento novo também, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Isa, né? Como ele é atual. Qual é o intuito? Qual é o objetivo dele? O que auxilia nisso, né? A gente falou um pouquinho na nossa conversa passada, mas a gente não entrou em detalhes. Não. Então, detalhar, explicar um pouquinho mais, né? Pra gente depois entrar a fundo um pouquinho, pra entender quais são os perfis, né? Essa parte de contratação.
Então, qual é a importância dos perfis, né, da gente fazer esse mapeamento? A primeira coisa é que quando eu entrei na Aluplex, além de conversar com todo mundo, eu queria entender quem são essas pessoas, né? Como essa empresa funciona. E aí eu achei uma ferramenta que fazia uma análise comportamental das pessoas e dividia em quatro tipos de pessoas: planejadoras, analistas, comunicadoras e executoras. E aí eu peguei essa ferramenta e apliquei na empresa, né, na Aluplex. E aí a primeira coisa que apareceu foi que a gente tinha na empresa muitos planejadores. E era uma coisa que eu já tinha um incômodo, né, como eu já tenho experiência em gestão de projetos, etc., que a gente planejava muito e demorava para executar. Demorava para botar a mão na massa, sabe? E eu falei, olha aqui. Sempre alguém tinha alguma ideia nova. Todo mundo tinha uma ideia nova, um novo planejamento. Que se a gente organizar assim, organizava muito, mas demorava para começar a fazer, sabe? E aí, quando a gente fez esse diagnóstico de todo mundo, foi claríssimo. Eu falei, olha, por quê? A gente está planejando demais e executando de menos. A gente tem menos executores. Isso é ruim? Falei assim, não é ruim, mas a gente tem que, sabendo disso, a gente pode se adaptar, né, e ajustando. A gente já percebe que tem essa dificuldade, então começa a trabalhar para poder resolver. E aí a ideia de que, então isso não é para você rotular o funcionário, na verdade é para auxiliar a empresa a entender quais são as necessidades dele, né, e quais são as dificuldades que ele tem, e até mesmo, às vezes, as potencialidades também dele. É, né? Isso, e assim, esse mapeamento que a gente faz, ele não é fixo, não é feito uma vez só, a gente faz de 6 em 6 meses, porque as pessoas mudam, né, a gente muda de um dia para o outro. Um dia você acorda de bom humor, outro dia você acorda de mau humor. Você não vai ter... Os perfis mudam e as pessoas mudam os perfis. E às vezes também, acho que... Porque assim, você tá meio que auto se avaliando, né? Tipo, como que eu sou? Qual é o meu comportamento? Às vezes a pessoa ela pode não ser tão sincera no primeiro momento, né? E isso era uma coisa que eu imaginava que a primeira rodada de avaliação acontecesse. Que as pessoas não fosse levar muito a sério, alguma coisa assim. Aí, depois que eles viram o resultado, começaram a fazer um pouco... Teve gente na primeira vez, porque eu queria responder de novo. Eu falei, não, agora só depois de 6 meses. Essa personalidade... Sabe que acho que uma vez eu estava vendo, me lembro, eu li um artigo justamente que falava assim, nessa primeira avaliação, se a pessoa não entende direito, ela vai se avaliar como ela gostaria de ser. Exatamente. E por isso que é importante que outras pessoas te avaliem, e principalmente não pessoas que gostem de você, porque elas vão te avaliar como você realmente é. E aí você consegue fazer uma checagem melhor, que é o que você faz no sentido assim, tem a autoavaliação e tem a avaliação... Essas avaliações são as avaliações semestrais, que também são semestrais, mas são as avaliações de desempenho que a pessoa faz a autoavaliação. São diferentes, uma coisa é diferente da outra. É uma coisa diferente da outra. Tá? Tanto que a gente tenta fazer em épocas diferentes para não dar muita confusão. A avaliação comportamental, ela diz, por exemplo, como que você está nesse momento. Né? Então, eu sei que, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu trabalho na equipe de novos negócios, é importante e é óbvio que ficou claro na primeira vez que a gente fez que a maioria da equipe de novos negócios são pessoas comunicadoras, que elas falam muito bem, gostam de conversar e etc. Então, se você tem um funcionário ali dentro, um colaborador ali, que ele não tem essa característica muito forte, ele olha e fala, poxa, eu preciso estudar mais para poder falar melhor. Isso não vai dizer que ele vai virar um super comunicador de uma hora para outra, mas que ele vai se esforçar de melhorar aquilo que ele tem um ponto fraco, né? Que ele considera que pode ser um ponto fraco para ele naquele momento. Né? Então, por isso até que os perfis mudam, né? Que a gente muda, porque, por exemplo, se eu tinha essa característica muito fraca e eu queria melhorar, eu passei 6 meses estudando muito para aquilo e melhorar aquilo, é evidente e é esperado que você tenha uma alteração e isso mude. Eu falei assim, eu tenho uma alteração e isso mude.
Então, a gente fazer esse diagnóstico, a gente entende a empresa enquanto as pessoas que têm para planejamento estratégico, né? No caso, a empresa tinha muitos planejadores e poucos executores. Então, a gente começou a trabalhar um pouco mais, né, essa parte. Ou falar assim, ou ir ajeitar as equipes para aquilo que a gente precisa. E as pessoas internamente, porque todo mundo que faz recebe o seu relatório. Né? Então, ele sabe assim, o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar, e as pessoas vão ajustando porque é aquilo que é melhor para elas próprias. E vai assim. Mas existe a possibilidade, por exemplo, você deu o exemplo de novos negócios. Se a pessoa ela tentou, mas ela não consegue ser comunicativa, ela é boa em outro perfil, né? Em outra análise de comportamento, ela transitar para uma outra área, ela ser, sei lá, eu acho que é bom usar ela ali, ela vai se adaptar melhor, por exemplo, em implantação, em suporte não, porque também tem que ser não muito comunicativo, mas assim, atender CS ou, sei lá, um TI, porque não se comunica muito com o cliente, por exemplo. É legal a gente ter essa análise da pessoa até para ela mesma, entendeu? Do tipo, eu não sou uma pessoa comunicadora, mas eu gosto de trabalhar na área comercial. Então, você pode tentar desenvolver aquilo ou buscar alternativas para que o seu trabalho seja mais eficiente. Se eu não gosto muito de me comunicar verbalmente, eu posso tentar pela escrita, né? Eu posso ser ótimo escrevendo peças publicitárias ou alguma coisa assim, que vai fazer diferença. Não precisa necessariamente você mudar de área, mas a pessoa pode refletir e falar, poxa, realmente, eu não sou uma pessoa muito adequada para isso. Eu posso escrever nem para falar. Nem para escrever, nem para falar. Eu quero para uma coisa. Eu falei, eu nunca gostei de falar com cliente, etc. Ela pode buscar outras coisas. E ela pode ter essa reflexão, né, e buscar um caminho onde ela fique mais confortável. E as pessoas mais confortáveis, ela começa a render mais, ela trabalha com mais prazer daquilo que ela está fazendo. Mas legal, mas tem uma coisa que eu acho interessante, que é assim, principalmente quando você tem, né, uma pessoa como você dentro da empresa, porque você conhece o perfil da empresa, o perfil das lideranças e o perfil dos colaboradores. Uhum. E às vezes pode acontecer que você está conversando com alguém, nos negócios, a pessoa te pediu um vendedor. Uhum. Mas você conversando com aquela pessoa, você percebe assim, putz, ela não é boa vendedora direta, mas eu acredito, conhecendo as pessoas, que ela é um bom complemento para aquela área. Uhum. O que não vai acontecer se você receber como terceirizado, vamos dizer, nesse processo para contratação, você quero isso, você vai entregar isso e às vezes vai ser mais do mesmo para aquela empresa. Uhum. Essa diversidade é muito importante, né? É super importante. Às vezes é aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? Às vezes a gente precisa de um colaborador novo para ele desequilibrar a equipe. Uhum. Né? Ou fazer assim, dar aquela sacudida, sabe? Então, por exemplo, se eu tenho uma equipe que ela é muito de pessoas analíticas, às vezes eu preciso colocar um executor ali dentro. Né? Para quê? Para aquela pessoa começar a botar a mão na massa em tudo que eles ficaram analisando e fazer aquilo andar. Então, às vezes, a gente precisa dessa análise. Eu posso buscar internamente essa pessoa, ou quando eu abrir uma vaga para aquela equipe, eu dar prioridade, né, a uma pessoa que seja mais executora ou mais ativa para aquele tipo de função. Né, que mantenha. Então, a gente pode fazer esse equilíbrio, sabe? Eu buscar, às vezes, uma equipe que é muito planejadora, eu coloco um comunicador ali dentro, ou um executor, e etc. E fazendo... Ou, às vezes, até o contrário, uma equipe que é muito executora, que eu tenho muito disso, por exemplo, na equipe de desenvolvedores, eu tenho muitos executores lá. E, às vezes, eles precisam... Eu falei, às vezes é melhor eu pegar uma pessoa que seja um pouco mais planejadora... Gestor de projeto, né? Uma gestor, alguém assim, para dar uma controlada no impulso de sair fazendo tudo sem pensar um pouquinho antes, entendeu? Sem respirar, né? Sem respirar. E, às vezes, a gente precisa dessa pessoa. Então, quando a gente faz esse diagnóstico, a gente consegue fazer contratações melhores. Ou fazer reajustes de equipe
de modo de manter um equilíbrio dentro dela. Legal. Bom, então, verificamos o gargalo, definimos o perfil, a necessidade, fomos lá e colocamos um anúncio em algum lugar, começamos a pesquisa. Chegaram currículos. Sim. Uma pergunta que eu faço para você. O que assim, eu tenho várias pessoas me perguntam isso, né? Principalmente assim, eu tenho uma visão de que muitos jovens, eles fazem cursos, pós, etc., para terem no currículo. Né? Não necessariamente como uma ferramenta para eles de trabalho, mas sim como um anúncio no currículo. Tanto que tem muitos que colocam pós-graduando. Né? Nós estamos pós-graduando. Quando começou? Há um mês atrás, mas já coloca no currículo. Ele está fazendo. Está em processo. Como se isso fosse que eu vou ler e falar. O que você enxerga primeiro no currículo? Quais são as situações que você realmente busca no currículo para que ela... Que acho que até é uma dica interessante para as pessoas, né? Com relação a essa situação. Aqui a gente tem uma plataforma que a pessoa cadastra o currículo dentro da plataforma, que usa até como banco de talentos e tal. E uma das coisas que eu coloco como obrigatório é um pequeno resumo que a pessoa tem que fazer dela mesma. Sabe? Que às vezes naquele resumo eu nem preciso mais ler o restante do currículo, porque eu sei que aquela pessoa vai dar certo naquela área ou não. Ou pelo menos fazer uma separação já. Ou pelo menos já faz uma separação. Assim, uma coisa que eu sei que dá um trabalho bem grande, mas eu leio todo o currículo que chega. Sabe? A gente tem um sistema que faz essa coisa de inteligência artificial, que faz uma separação, que coloca uma filtragem. Uma filtragem. Na verdade, eles fazem um ranqueamento da pessoa. Claro que eu vou ler primeiro quem está ranqueado primeiro, né? Mas eu leio todo mundo. Porque, às vezes, a pessoa escreveu de um modo errado e não foi feito, então eu tento olhar todo mundo. Eu acredito que todo mundo que tem interesse na gente, né, vale a pena a gente entender por que aquela pessoa está ali. Né? Então, eu leio de todo. Mas uma coisa que, para mim, é obrigatório é a pessoa fazer um resumo do quem ela é. Né? Por que ela... Eu falei assim, sobre mim, é obrigatório. Então, isso eu leio para tentar ver como a pessoa escreveu sobre ela mesma ali. E depois, quando é uma área mais técnica, como a parte de desenvolvimento e etc., eu preciso ver se a pessoa tem os conhecimentos daquilo que ela vai fazer. Né? Então, se eu preciso de uma pessoa que ela saiba usar um sistema específico, ela tem que ter aquele sistema específico. Infelizmente, se não tiver, eu elimino aquela pessoa da coisa, fica no banco de talentos. Às vezes, eu coloco até algumas observações para eu achar mais fácil no banco de talentos depois, né? Mas eu boto no banco de talentos aquela pessoa. Então, se a pessoa tem aquele conhecimento, ela já passa para uma outra fase. Que é a fase que eu posso fazer, às vezes, algumas perguntinhas técnicas para a pessoa responder e tal. E aí, daquelas pessoas que eu li, né, o currículo, eu faço a seleção para poder conversar direto com o gestor. Eu acho que tem funcionado um pouco melhor desse modo. Legal. Então, justamente, aí então, é muito mais importante o conhecimento por rotina, né? Porque se a pessoa escreveu dela sobre o trabalho e tudo isso, você vai conseguir verificar primeiro se ela está na cultura, né, que você espera, e também se ela tem os conhecimentos dentro daquilo que foi organizado, né? Que eu sempre falo, muitas vezes quando eu vou entrevistar pessoas, para falar assim, me fala a tua rotina. Né? Já tive, né, eu já contei às vezes situações assim de escritório de massa que vai contratar uma pessoa que tem tecnicamente muito boa. E eu falo, massa não, mas volume, né? De grandes volumes, assim, conhecimento muito bom naquela área, mas nunca trabalhou com grandes volumes. Eu falo assim, a pessoa vai chegar aqui e vai durar uma semana. Não vai aguentar. Porque ela vai olhar aquilo assim, eu faço um prazo por semana. Aqui quantos são? 8 por dia. Você acha que a pessoa vai aguentar? Ela não vai aguentar. Ela não está acostumada, porque ela está acostumada a ler, analisar, preparar, fazer pesquisa. Aqui não, você tem que responder uma atrás da outra. Então, às vezes, essa parte que você está falando, justamente dela escrever sobre ela, vai te dar um pouco me dá um pouco da noção como é que é essa pessoa. Né? E a partir daí eu tento ajustar. Essa pessoa combina um pouco com essa equipe, com esse gestor, e todo mundo que entra e faz a inscrição
pela nossa plataforma, ele já automaticamente já faz a análise comportamental. Então, eu já sei também se aquela pessoa é mais comunicativa, se ela é executora, planejadora ou é analista. Então, eu nunca eliminei ninguém por causa do perfil dela. Nunca. Tá? Então, essa pessoa é executora, eu não quero. Não, nunca eliminei ninguém. Mas eu sempre entrego para o gestor um tipo de ranqueamento. Falei, olha, talvez esse daqui seja para você entrevistar primeiro. Falei assim, para entrevistar primeiro. Então, a gente sempre tenta fazer um pouco essa análise de conhecer a pessoa. Eu acho que é legal, Isa, você comentar um pouquinho, né? A gente só falou os nomes, mas o que é um analista, o que é um planejador, o que é um comunicador, o que é um executor, né? Tá, eu até trouxe uma cola, né? Porque eu não gosto de fazer coisas que não sejam muito especificadas. E uma coisa importante sobre os perfis é que ele te dá também uma coisa para o gestor, né? De como conversar melhor com a equipe dele. Então, se eu tenho uma equipe que é mais de executor, eu dou mais desafio para ela, né? Então, isso também ajuda. Então, assim, o que você queria saber sobre cada um, né? Então, legal, o perfil executor geralmente são pessoas que são mais ativas, competitivas e dinâmicas, né? Não tem medo de assumir risco, gosta de obstáculo, é mais independente e autoconfiante. Então, isso assim, a gente tem a pessoa que é executora. O comunicador é uma pessoa que é mais extrovertida, que não gosta de monotonia. Eu sempre me confundo com essas coisas. Monotonia. Ele é muito sociável e ele privilegia o convívio com outras pessoas. Uhum. Então, a gente já sabe. Aí você tem o perfil planejador, que é uma pessoa mais calma, tranquila e autocontrolado. Ele gosta de rotina. Então, você já tem um comunicador que não gosta, e você tem um que gosta de rotina. É uma pessoa paciente, observadora, mas de fácil relacionamento e age com tranquilidade em situações de crise. Isso é uma coisa ótima, porque quando está naquele momento... Casa caiu. Você chega assim, olha, fulaninho... É ele que vai resolver o nosso problema, que vai... Calma, gente, vamos lá, vamos resolver. Respira, né? Respira. E vai. E o analista é aquela pessoa que é detalhista, que é discreto, observador, que ele tem muito foco, inteligente, perfeccionista. Geralmente, e é uma coincidência ou não... As pessoas que estão no nosso financeiro e administrativo são todas o analista em primeiro lugar. São pessoas extremamente detalhistas e que gostam assim, de qualidade em processo, gosta de perfeccionismo. Às vezes até que fica assim, não precisa ser tão perfeccionista, vamos deixar... né? Não precisa... Tem um jogo de cintura, né? Vamos ter um joguinho de cintura para resolver isso agora? Não, porque não pode. Às vezes eu falo, eu quero contratar uma pessoa para ganhar X, a pessoa, mas você tá oferecendo X mais R$2 nesse salário. Eu falei, mas pode, é um jogo de cintura, vem comigo, funciona. Então, assim, e não existe um perfil que seja melhor ou pior do que o outro. Cada pessoa é diferente. Né? Independente de... eu sou diferente de você e etc. Então, cada pessoa é diferente. E existe a possibilidade de ter os 4 perfis numa pessoa só? Olha, eu acho que é possível, mas eu nunca vi. Eu falei assim, eu nunca vi. O que existe, o que a gente já viu, inclusive tem bastante aqui na empresa, é pessoas que têm 3, né? Que considera assim, os 3 acima de 25%. Que, teoricamente, se você está equilibrado, você tem 25% de cada um. Né? Eu acho meio difícil. Seria uma pessoa muito equilibrada. Acho que eu teria medo dessa pessoa. Ou até onde encaixar essa pessoa. Onde que eu encaixo? Assim, uma pessoa... Né? É difícil. É difícil. Ou ela se encaixa em qualquer coisa, ou ela não se encaixa em nada. Né? Tipo uma dança.
Bom, então passamos essa fase, chegamos no momento das entrevistas, né? Você separou lá os currículos, chegamos no momento da entrevista. Você faz entrevistas, acredito, com todo mundo, pelo menos, né? Os que eu selecionei. Que selecionou e tudo isso. O que você também enxerga primeiro? O que você gosta de avaliar, porque já avaliou o currículo, né? O que você gosta de avaliar nesse momento? Olha, uma coisa que eu passei para alguns assim, gestores, eu até falei com os entrevistados, é que a gente precisa tanto da pessoa que está fazendo a entrevista quanto ela da gente. É igual. Assim, eu estou oferecendo uma vaga, eu não posso menosprezar aquela pessoa que está se candidatando. Né, que às vezes rola assim de atrasar, não pode atrasar o horário da entrevista, não pode, né, nem de um lado nem do outro. Nem de um lado nem do outro. Então, assim, eu tento mandar, antes da entrevista, eu mando um resuminho do que deve acontecer para a pessoa, para ela saber que se preparar, né? Se ela vai, com quem que ela vai falar, como que vai, coisa para ela pesquisar um pouquinho a empresa antes, para não ficar perdido e nervoso antes de coisa. Para alguns gestores, eu faço uma entrevista antes. Na verdade, nem é uma entrevista. É uma conversa que eu faço antes e falo, olha, esse gestor é assim, assim, assado. Você não fica preocupado, que é normal. Assim, é normal. Ele é mais detalhista, então você usa mais, tenta focar em detalhes que você vai bem. Falei assim, é meu interesse que se eu estou entrevistando uma pessoa, que ela vá bem. Eu não quero que ela erre. Entendeu? Então eu prefiro, para alguns casos, falar com a pessoa. Fazer uma orientação antes. Fazer uma pessoa antes, não fica nervoso. É normal, todo mundo fica nervoso fazendo entrevista. Mas é normal. E às vezes até eu começo, quando é essa entrevista, essa conversa, né, antes, eu até falo assim: oi, meu nome é Isabelle e eu sou viciada em subcelebridade. E você? A pessoa começa a rir, porque, né? Eu falei assim, eu adoro todas as mulheres frutas do mundo e etc. Então, a pessoa já quebra aquele nervoso inicial, né? E tentar transformar aquilo numa coisa mais como, olha, isso aqui é só para a gente conversar e eu te explicar como vai acontecer a entrevista. Pode acontecer isso, você vai apresentar, às vezes a gente pede um teste, quando são áreas mais técnicas, você vai apresentar o teste, pode acontecer isso, pode não acontecer, não fica nervoso. Se não der para funcionar, a gente liga depois e faz de novo e etc. Então, isso para mim eu acho importante. Depois que eu converso com as pessoas, a gente vai conversar com o gestor, né? E aí eu tento deixar o gestor mais à vontade para ele conversar com a pessoa e tentar entender como é que é aquele funcionamento entre um e outro. Até para depois, quando a gente for decidir quem vai ser contratado, eu também sentir essa interação entre um e outro, para saber como funcionou e como não funcionou. E aí a gente vai caminhando com o processo. Legal. Passamos da fase das entrevistas. A pessoa se selecionou algumas, você já seleciona as pessoas, já mostra para ele o candidato que você acredita que seria melhor e tudo isso para fechar. É isso? Isso. Na verdade, assim, geralmente eu tento apresentar umas 5 pessoas para cada gestor, para ele escolher pelo menos 3 para entrevistar. Eu não gosto de entrevistar muitas, senão confunde e a pessoa acaba perdendo tempo. É tempo de muita gente. Eu não quero que as pessoas percam tempo também. Então, é tempo do gestor, é tempo da pessoa que vai ser entrevistada e etc. Então, ele fala, eu quero entrevistar essas 3. A gente marca, aí às vezes eu converso com a pessoa antes, às vezes não. Eu falei assim, às vezes não, mas eu faço, a gente vai conversar a tal horário, vai ser assim, o gestor vai falar isso, você vai apresentar e etc. Geralmente, eu apresento um pouco a empresa antes, né, da entrevista assim começar, e a primeira coisa que eu pergunto é, fala de você, quem é você? Como que você chegou até aqui? E aí a pessoa vai se soltando, vai falando até para ele falar um pouco de si mesmo e dar uma relaxada um pouco, e aí começa o processo. Depois que a gente faz a entrevista, pelo menos as 3, né, entrevistas, eu tento conversar, eu converso com o gestor para falar, e aí, você quer contratar uma dessas pessoas? Vamos seguir? Mas você chega também a falar o que você sentiu, porque você participa da entrevista com o gestor. Eu, né? Eu falo. Geralmente, a gente tem uma rotina aqui
que termina a entrevista, eu ligo para o gestor para perguntar, e o que você achou? Até porque me orienta a selecionar outras pessoas. Que se ele falou que não gostou da pessoa de tal perfil, eu já sei, falo, olha, então talvez aquelas outras 2 não vão servir para você. Eu falei, não vão servir. Então a gente já economiza. Eu falei assim, vamos economizar. Mas a gente dá opinião, eu dou opinião todo final de entrevista para falar, mas eu gostei que a pessoa falou isso, mas ele não fez bem isso, aquilo, outro. Então, aí a gente vai caminhando. E depois eu marco depois que conversa, né, com todo mundo, a gente marca para poder decidir quem vai ser contratado ou se eu vou continuar em busca de processo. A busca do processo. Eu brinco, né, quando eu vou fazer as entrevistas, eu uso o sobrenome da pessoa. Eu pergunto qual é a origem. Aí começa a falar da origem. Por que você fala da origem, da família, de onde a pessoa veio, de onde a família veio? Então isso vai tirando um pouco aquele, né, o sentimento de tensão que a pessoa traz e ela pensando que só vão me perguntar sobre trabalho, o que eu fiz, o que não fiz, não sei o quê. Então, você perguntar do sobrenome, sobrenome de origem portuguesa, não sei o quê. Olha, estranho, de onde que é isso aqui? Sei lá, é da Ucrânia, né? Então, eu falei, legal, a família de lá, quem é que veio? Não, acho que meu avô, não sei o quê. Então, você começa a trazer uma situação que a pessoa vai pensando outras coisas, relaxando um pouco, trazendo um ambiente até, né, eu não digo acolhedor, obviamente, mas é mais... A pessoa, né? Mais descontraída. A pessoa solta um pouquinho no início, né? Eu sempre peço para ela começar a falar dela, e como hoje a gente está fazendo contratações de pessoas em todo lugar do Brasil, eu falo, mas você é de onde? Isso, essa é outra coisa. Eu sou daqui de Minas. Falei, mas de Minas tem o queijo, assim, não sei o que lá. Eu gosto, e eu faço sempre essa parte de tentar quebrar o gelo, contar uma coisa engraçada, ou perguntar, tá calor aí? Ou tá frio aí? Porque aqui em São Paulo tá muito frio, odeio frio, sou carioca, não sei o que, coisa. Então, a gente tenta dar essa quebrada, porque aquilo, a intenção da gente fazer uma entrevista é contratar a pessoa. Eu não estou avaliando ela para ela ser eliminada. Eu não quero que a pessoa erre. Eu quero que ela esteja bem e que passe, sabe? Uma das coisas que já aconteceu aqui a pessoa terminar a entrevista, quer dizer, eu estou terminando a entrevista, o gestor mandar mensagem para mim e falar, contrata essa pessoa agora. E eu nem terminei a entrevista, eu falei, então, você pode começar quando, meu amor? Então, assim, a gente pode fazer isso, sabe? Claro. Então, a intenção da gente entrevistar tem que ser para você entrar na empresa, você é contratado. E não assim do tipo, você vai ser eliminado. Sabe que vou contar um caso. Eu tive uma vez, administrei um escritório há um tempo atrás, não muito tempo, e a gente estava justamente buscando subir o nível do escritório. É um escritório relativamente grande, tudo, mas eu mostrei um pouco para os sócios que era importante a gente ter pessoas na liderança mais qualificadas do que ele tinha. Sim. Mas essas pessoas precisavam, então a gente imaginou assim, uma pessoa que fosse da porta para dentro, uma gestoras internas, e uma pessoa que fosse da porta para fora, que fosse a relação com o cliente. A gente tinha muita gente da porta para dentro, mas não tinha pessoas da porta para fora, ou seja, para falar com a empresa, tudo isso que caía sempre pros sócios, o que é um gargalo. Sim. Então a gente precisa falar assim, não, precisa ter gente que tenha a capacidade de se comunicar com os gestores das empresas de maneira que eles consigam trazer as necessidades para dentro, jogar para essa pessoa de dentro e com isso essa pessoa de dentro distribuir o trabalho. Mas essa pessoa de fora não vai ter essa situação de precisar fazer a gestão, né, interna, porque senão ela perde tempo na relação com o cliente. E aí, obviamente, isso não é tão simples, né, você procurar pessoas. Eu achei uma pessoa que tinha a maioria desse perfil, porque tinha trabalhado internamente, uma advogada internamente numa multinacional, inclusive. Ela saiu de um escritório, aí o escritório chamou ele para trabalhar na multinacional e... então ele tinha, porque eles gostavam muito desse perfil tudo, e acabou saindo, mas ele, por causa de trabalhar nessa multinacional, ele aprendeu a fazer muito relatório interno, falar inglês, obviamente, precisava fazer reuniões com pessoas do mundo inteiro, tinha tudo isso. Qual que era o único problema dele?
é que ele saiu justamente do escritório como advogado, foi ali para dentro e a gestão, o problema entre aspas, né? Porque para mim não era, ele não tinha uma experiência de gestão de pessoas muito grande. Uhum. E outra coisa, ele era jovem, era bastante jovem. Que o advogado ainda tem um pouco de uma situação assim do tipo, não, para mim um coordenador precisa ter pelo menos uns 5, 6 anos de formado, porque não sei o quê, porque tem que ter autonomia, não sei o quê. Quando eu entrevistei, eu conversando com ele, eu falei, tudo que o sócio me disse que gostaria de uma pessoa, ele tem. A não ser a experiência de coordenação, o que para mim não é um problema, porque ele não vai coordenar, e a situação dele, que ele nunca tinha falado, mas eu sei que era uma pessoa jovem. E foi interessante, porque a gente entrou na reunião, eu fiz a primeira entrevista, achei, assim, nossa, para esse escritório ia ser perfeito. Falei para o sócio, ele olhou, mas é jovem. A primeira coisa que ele falou, mas é muito jovem. Eu falei, não, mas olha, isso aqui, conversa, você vai ver que você vai adorar conversar com ele. Aí eu consegui marcar uma entrevista que o sócio aceitou participar. Começamos a entrevista. O sócio entrou, aí ele começou a falar disso, né, de jurimetria, de relatórios, um monte de coisa assim, de tecnologias, inclusive. E o sócio ouvia um pouco, mas ele perguntou assim, vem cá, você estava quantas pessoas você coordenava lá? Eu falei, não, lá tinha um estagiário e um paralegal. Tá bom. Ouvimos, saiu. Eu tenho que fazer outra coisa e saiu. Ficou 5 minutos na reunião. Me deu uma dor de estômago, né? Porque eu falava, o cara nem ouviu ele falar, ele ouviu isso. Acabou a reunião, né? Eu fiz mais, ainda enrolei o cara de novo. Sim, né? claro. Não sei o que você falou, eu queria que ele fosse contratado. Acabou a reunião, eu fui falar com o sócio. Eu falei, por que você saiu? Né? Falei, porque, Paulo, ele não serve. Por quê? Porque ele não tem experiência em coordenar pessoas. Assim, mas que pessoa que ele vai coordenar? Não, mas é que você tem que ver. Falei, não, nós já não temos um coordenador interno? Sim. Então, o que ele vai? Ele só tem que conversar bem com esse coordenador interno, mas ele tem que saber muito bem conversar com as pessoas. Você não ouviu como ele se comunica com as pessoas de fora. Sim. Você está esperando uma pessoa que se comunica com as pessoas de dentro que não precisa. Então, você não pode, né? Você não pode ser tão obtuso de falar. Eu dei uma bronca, né? Depois eu briguei com o sócio, inclusive. Mas, e aí ele ficou com aquele negócio na cabeça, assim, passou um tempo e falou, tá bom, marca outra reunião, eu vou falar com ele sozinho. Bom, final da história, ele está já há 6 anos trabalhando lá na empresa e tudo isso, está super bem lá, adorando tudo, e é o melhor coordenador que esse cara tem, eu sei que tem, apesar que eu já não estou mais na empresa, mas eu sei que porque inclusive é um dos poucos que ficou lá com ele. Incomodou o fato dele ser jovem de uma certa forma, e aí o que não era o objetivo da contratação, ele colocou. E isso acontece muitas vezes, né? Muitas vezes com a pessoa, ela cria um estereótipo na hora de entrevistar e que, sabe, tipo, não tem nenhuma... Se você pelo menos não vai... Porque assim, é que eu falo... outro dia eu estava num advogado também para a gente gosta de entrevistar, e eu estava ensinando ele um pouco de entrevistar, e ele falou assim, Paulo, mas é assim, eu acho que nenhuma das pessoas que eu entrevistei é perfeita. Mas ninguém é perfeito. Eu falei assim, então, a gente não cria todas as características que a gente quer para que a gente consiga preencher todas. Dificilmente a gente vai conseguir todas elas. O que a gente tem que entender é que se ela tem pelo menos algumas características que se encaixem e as outras que não sejam um problema, claro. Isso sim. Mas ela pode evoluir, como você falou, muito bem. Né? Nenhuma pessoa fica eternamente sendo um tipo só. Ela pode evoluir naquilo. Né? Ela tem, a pessoa ela demonstrou uma capacidade de liderança, mas ela ainda falta uma maturidade para a liderança. Beleza. Isso é um problema? Claro, se for um problema, está excluído. Mas não, para mim, ela pode evoluir. E isso é a parte importante. Né? Eu brinco que eu falo assim, você vai saber se uma pessoa não serve depois de 1 semana. Mas se ela serve, só depois de 3 meses. Sim. Porque depois de 1 semana, ela pode fazer alguma coisa que realmente você fala, nossa, não dá. Não tem condições, ela, sei lá, tipo, não aceita a ordem, já brigou com alguém, né, não sei o quê, desapareceu, não serve.
Né? Assim, não, por que você? Não, porque eu resolvi dormir o dia inteiro. Eu falei, não, então, assim, a primeira semana você resolveu fazer isso, acabou. Tem um problema. Mas depois de 3 meses você vai saber se realmente essa pessoa serve. Né? Isso acontece, né? Uma coisa que aí, uma das situações que eu vejo também de problemas, eu queria ver como você trata isso, é, ok, contratamos. A pessoa chegou na segunda-feira de manhã, ela está lá. O que acontece? Então, geralmente eu peço, né? Primeiro ele vai ter que ir na nossa sede para receber computador e etc, ter todos os acessos e tal. E eu peço que o gestor já marque uma reunião assim que ele já tem todos os acessos que precisa, né? Para explicar esse início dele. E eu mando um documento para as pessoas de onboard, dizendo como que a gente funciona. Ou seja, a integração, né? Uma integração. O que a maioria dos escritórios sabe que não fazem, né? Eu mando isso para as pessoas. Eu fiz um documentozinho que aí fala onde que a gente trabalha, como que a gente se comunica, em que caso a gente usa o WhatsApp, em que caso você usa o e-mail, em que caso você usa isso. Aonde você acha as coisas, aonde está o formulário para você pedir reembolso, onde está para pedir férias, onde está para coisas. Eu fiz um pequeno guia, né, para a pessoa ter e mando mensagem para ela. E aí, começou? O seu gestor já falou com você? Já deu tudo certo? Qualquer coisa eu estou aqui e tal. E às vezes no dia seguinte, uns 2 dias depois, eu tento ligar para a pessoa de novo para saber como é que ela está, se está integrado, se já começou a entrar nas coisas, né? E aí eu vou acompanhando assim meio que por fora. Pergunto mais para o gestor, né, como é que ela está e tal, e a gente vai evoluindo. Essa documentação é mais padrão, são requisitos da empresa, né? Forma de são comunicação requisitos geral, basicamente. Da área, por exemplo, que a pessoa entrou, aí tem um onboard da área Isso, dela. aí cada área tem um processo particular para fazer, e eu tento não me meter muito para que aquela pessoa já entre produzindo, né? E ela sinta que ela está produzindo. Então, às vezes, eu só dou uma olhada por cima para ver se não esqueceram aquela pessoinha nova. Mas, geralmente, quando ela já entra sem muita coisa assim para ler antes, etc., ela já começa a produzir uma coisinha aqui ou outra, já dá uma coisa do tipo, poxa, eu estou no lugar certo, estou funcionando e tal. Então, eu vou meio que acompanhando por cima, sabe? E vou perguntando para o gestor como é que tá, entrou bem, tá direitinho, precisa de alguma coisa, então, e eu tento a pessoa ficar um pouco mais solta, até para a gente conhecer, né? Saber como é essa pessoa no dia a dia. E ela faz algum tipo de avaliação especial depois de algum tempo? Não. Ela entra na rotina normal? Entra na rotina normal. Tá? Eu estou até para pensar nisso, de dentro de um mês, mais ou menos, fazer alguma avaliação, mas ainda não. Estou tentando evitar colocar muita assim, burocracia para os gestores, né, de modo que eles... Mas na empresa que você fazia, tinha? Na empresa que eu trabalhava anteriormente, tinha. Mas aqui eu tento conversar só. Como é que tá? Tá indo bem? Tá, porque daqui a pouco a gente vai acabar o período de experiência. Aí eu boto um pouco de burocracia, assim, para... né? Vai entrar no período de experiência. Tá ok? Tá ok? Ah, tá ok. Então, a pessoa está caminhando. Eu falei, então, a pessoa está caminhando. E aí, quando ela vai fazer a primeira avaliação, eu tento explicar um pouquinho sobre o que vai acontecer e tal, para a pessoa estar preparada e também saber fazer uma boa avaliação. Né? É uma coisa que eu brinco, que eu falo quando eu vou, muitas vezes, segunda-feira de manhã, chego no escritório, assim, e aí você vê aquele jovem sentado na cadeira, na recepção. Eu falo assim, pois não, se alguma coisa assim, não, é que eu vou começar hoje, né? Eu falo assim, com quem? Não, eles estão vendo. Com quem é? Estão vendo, tá? Aí eu entro lá no escritório e falo, tem uma pessoa, não, é da área tal, mas pô, ninguém sabia quem é que vinha, eu não sabia que ele estava aqui, não sei o quê, agora tem que ver cadeira, tem que ver computador. Não, isso a gente já está fazendo antes, né? Já tem mais ou menos uma organização. Eu e o pessoal do administrativo, a gente faz essa organização antes da pessoa entrar. Por isso que eu peço pelo menos uma semana para a pessoa começar. Porque não só as burocracias normais que a gente tem que fazer em qualquer contratação, mas eu tenho que preparar computador, tenho que preparar isso, aquilo, marcar da pessoa, ir na sede, buscar o equipamento ou enviar esse equipamento para a pessoa pelo correio e etc. Então, a gente tem essas coisas. O que está acontecendo agora, né, porque a gente está fazendo uma
organização, digamos assim. Reorganização não. Eu falo que é uma documentação, que a gente está para tirar o ISO, então a gente está fazendo uma documentação de todos esses processos, para já ficar registrado, mas já existe o processo. Eu falei assim, já existe. A gente tenta fazer isso para que quando a pessoa chegar, ela já tem o computadorzinho dela, já tem as coisinhas prontas, já vai receber o e-mail e tudo em ordem. Eu falei assim. Legal. Bacana. Muito bem. E aí, mais alguma coisa? Tranquilo? Uma coisa que eu gosto de falar é para qualquer pessoa, em qualquer lugar da empresa, independente da função que a pessoa tem, hierarquia e etc., ela precisa acreditar que ela não pode ser insubstituível. Todo mundo tem que ser insubstituível, porque você só vai crescer se outra pessoa ficar no seu lugar. Então, assim, para eu ser gerente, né, o gerente ele precisa virar diretor, de certo modo. Então, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Não entra num lugar querendo aprender e crescer e garanta que você vai ser substituível, que você vai ser substituível por alguém. Eu acho que isso é a melhor coisa que eu pude dar de conselho para as pessoas. Assim, pelo menos ninguém nunca reclamou. Isso é bom, né? Porque tem muita gente que não pensa assim, né? Não. Tem muita gente que não pensa assim. Tem muita gente que acha que não, eu tenho que fazer, eu tenho que... Você não pode tirar férias, porque se você tirar férias, as pessoas... Não, gente, você tem que ser substituível. Porque quando você é substituível, você cresce. E tem gente que vê ao contrário, né? Fala assim, não, se eu deixar ser, vão roubar o meu lugar, vão ocupar e depois vai acontecer o quê? Né? Mais ou menos assim. É uma coisa que eu queria... Nós falamos de contratação, mas eu queria que você desse uma dica para quem não foi contratado. Quem passou da entrevista que você falou, nossa, a pessoa quase, mas o gestor escolheu outra pessoa. O que você, se pudesse falar para essa pessoa, o que você falaria para ela? Olha, no geral eu tento falar, né, com as pessoas. Falo, olha, poxa, não aconteceu, mas eu vou realmente, né, se tiver outra oportunidade, eu tento dar para essas pessoas. Eu dou sempre prioridade para essas pessoas que, se eu abrir outra vaga em seguida, né, eu tento chamar essas pessoas de volta. Mas, assim, que a pessoa não fique triste, sabe? Acho que a gente, quando participa de um processo seletivo, as pessoas que estão procurando emprego, é uma coisa muito desgastante mentalmente. Eu falo que é quase um emprego você procurar emprego, né? E você não conseguir é muito frustrante. Mas o erro não é daquela pessoa, não é culpa sua, entendeu? Você simplesmente não se encaixou naquele momento. Pode ser que no futuro você se encaixe ou que você vai achar um encaixe melhor em outro lugar, né? E eu acredito nisso, que se não se encaixou dessa vez é porque você vai encaixar melhor em outro lugar. E é só, né, ficar confiante que você chega lá e sempre nunca desistir. Eu acho que é a dica que eu dou para as pessoas. Legal, muito bom. Muito bom, Isa. Muito obrigado. Obrigada. Isabelle. Espero que você tenha gostado de Eu participar adorei. com a gente. Com certeza nós gostamos. Foi muito bom, foi muito bom. Obrigada. Esclarecedor também, bastante. Bom, esse foi mais um Plexcast. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso canal, comentem e sigam a gente nas redes sociais. Um abraço para todos.